Bem, galera, então bem-vindos a mais um vídeo aí. O vídeo de hoje aqui eu quero mostrar aqui para vocês 10 aparelhos, né? Eu vou fazer um vídeo aqui dos 10 aparelhos que eu já tive e vou dar minha opinião sobre eles, né? Aqui para vocês que tá pensando em comprar um aparelho novo e tal. E vou estar dando minha opinião sobre o que eu achei sobre esses 10 aparelhos, né? Na realidade eu selecionei mais de 10, mas eu vou falar aqui sobre os 10 melhores aqui para poder vocês pegar um aparelho aqui que venha suprir a necessidade de vocês. Tô um pouco rouco, né? Questão da gripe. Mas tamo aí. Os 10 aparelhos da Sony, viu, galera? Tá aqui o primeiro deles aqui, ó. O primeiro dele, o ZX80D, né? É o Fast ZX80D. Ele tem 880 watts RMS. Utiliza 4 caixas de 8 polegadas e uma caixinha central com os falantezinhos similar àquele da Philips ali, da Sunhound, só que ele é menorzinho um pouquinho ainda, viu? É um aparelho muito, e ele tem conta com saída sub, é um aparelho muito bom, é um aparelho forte pra caramba. Até hoje eu desconheço algum aparelho da Sony que usa falante de 8 polegadas que tem um grave tão forte quanto ele, viu? Olha aqui as caixas como é que é, ó. A caixinha que eu tô falando pra vocês é essa aqui, ó. Eu desconheço algum aparelho da Sony com falante de 8 que tem um grave tão forte quanto ele. O grave é forte mesmo que rompiu o cabelo do braço. Porém, veja bem. Aqui não sei se vai dar para vocês ver. Aqui, ó, é um Twitter, aqui é outro. E a caixa dele é muito rasa. Então ele tem um grave seco, um grave de ataque e ele não tem muito agudo, né? O agudo dele é um som meio que abafado, não chega a ser abafadão, mas também não tem aquele agudo cristalino, né? Como um Zux 9. Porém, ele é mais forte, marcando a mesma potência. Mas se você pegar as caixas do Zux 9 e colocar nele, que é a mesma impedância, vai tocar bem mais que o próprio Zux, né? É um aparelho superior na sua potência. Em qualidade, ele é inferior ao Zux, né? Em questão de qualidade, por questão dos médio agudo e como eu falei para vocês, e a profundidade da caixa aí, ela é bem rasa e deixa o grave muito seco, também por questão do amplificador que trabalha mais com altas frequências, né? Ele não desce muito bem, né? E o grave dele não é macio, é seco, gravezão de ataque, mas toca, tem saída da zona de sub, dá para você envenenar o bicho. Outro aparelho aqui, ó, outro aparelho da Sony, é RG590S, né? A pessoa tá pedindo aqui 600 conto. Ele tem duas caixas frontais e uma caixa sub. Olha como é que é, ó. É um aparelho que eu já tive no ano de 2019. Eu achei um aparelho até legalzinho. Ele tem 500 watts RMS. Ele tem um radiador passivo no sub da caixa dele. Não, o sub dele é de 8, o radiador é de 10. Tem a saída auxiliar aqui na frente, como vocês podem ver. Porém, o que é que acontece? Ele não tem muito volume, o volume dele é baixo. E o display dele é muito simples. O display dele é esse aqui, ó. Ele não tem aquele espectro, aquela coisa toda. O display dele é só esse aqui. E o agudo dele não é cristalino. Ele é um som equilibrado, porém não é alto, né? Tem um grave macio, né? Não chega a ser macio igual um LG, um Philips desse aqui. Esse LG aqui é macio, mas não é tão não. Não é tão macio igual o Philips. Não chega a ser macio igual um Philips desse. E nem igual um RG90 e nem um Zux. Porém é macio, é mais macio do que o ZX80D, né? E a questão da potência dele aí, eu acredito que ele está muito longe de dar esses 500 watts RMS. É um aparelho que, na minha opinião, se colocar um GRX 5, um GRX 5 que tem, se eu não me engano, é 50 mais 50, eu não lembro certo, eu não lembro, faz tempo que eu tive, né? O GRX 5 eu não lembro a potência. Eu acho até que eu vi um aqui. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Não, não lembro, eu acho que não.
Mas se colocar um GX5 com um sub ativo, toca bem mais do que esse aparelho aqui. Até sem um sub ele toca bem mais. Então é um aparelho que toca muito pouco por sua potência, porque afinal são 500 watts RMS. Esse aqui diz ter 500 watts RMS. Toca o dobro de um aparelho desse aqui, mesmo tendo duas caixas só. Entendeu? Então toca muito. Esse GX ali, esse aqui já toca muito pouco para sua potência, né? Próximo aparelho, RG88. Durante muito tempo, aqui no canal, esse aparelho aqui foi o carro-chefe, né? Eu consegui esse aparelho aqui na época, eu tinha um RG90, eu tinha um RG88 que era esse, e tinha um LG XB66, um FMK2 e um GX 9900. Quem acompanha o canal aí desde o início conhece, né? E sabe. O cara tá pedindo 650. Esse sub dele aqui é passivo, ele é ligado numa saída atrás do aparelho. Tem, ah não, eu tô pensando que tô com outro notebook aqui. Ele tem aqui nessa caixa, é sub dele aqui, deixa eu ver se o cara mostrou direitinho. Aqui tem um potenciômetro na caixa sub e tem um link, que é você colocar para tocar só as frontal ou só as surround, né? E o sub. E tem um potenciômetro no sub. Esse aparelho ele tem um grave bem forte. Ele marca ter 630 watts RMS. Em questão de volume, ele toca razoável. Não é baixo, porém também não é gritante. É um aparelho que tem um grave forte, né? Em questão de músicas no CD, ele tem um agudo bom, né? Mas em questão de música na auxiliar, eu não sei porque ele fica um pouco abafado, né? Tem as equalizações V-Groove, né? E ele tem os tweets das caixas aqui, como vocês podem ver, no meio, né, da caixa aqui, que lá atrás tem um falante, né? Na época que eu tinha o RG88, até eu falava isso. Aí eu cheguei a colocar as caixas do GX 9900 nele, e mesmo assim ele ainda é um pouco abafado. Então vem do próprio amplificador dele ser um pouquinho mais para grave, ele não tem muito médio e agudo. Mas é um aparelho bom, é um aparelho que você vai se surpreender pela potência dele, que ele marca 630, né? Toca muito. Não é tão gritante igual um GX 1900, mas toca bem. Toca bem. É um aparelho que hoje eu não teria novamente, por questão da quantidade de caixas. Não sei se vocês podem ver, que eu estou evitando aparelhos com muitas caixas, né? Tem aquele Philips ali que eu vou até vender também. Depois eu vou fazer um anúncio dele para vender. Tem muita caixa, é um aparelho muito bom. É um dos meus xodó, mas tipo, tem hora que você enjoa, né, da coisa. Esse aqui, LBT XB850V, né? É um aparelho de uma qualidade muito boa, um volume bom, um médio agudo bom, né? Porém, ele não tem um gravão de início, o grave dele é mais final, tipo o GX 1900, e ele não tem tanto volume final, ele é um volume mediano, né? Não é baixo, também não é alto, é um volume mediano. Tem essas caixas surround e a central, que são pré-efeitos, né? E ele é bastante grande, tem um compartimento para 51 CDs, né? E um aparelho que deixa um pouco a desejar na questão da construção das caixas dos falantes frontais. Ele estoura, né? Então é uma coisa que você vai gastar dinheiro para estar fazendo a manutenção. Eu já tive dois desse aqui. Inclusive eu acho que eu tenho até vídeo dos dois que eu tinha. E é um aparelho, galera, que tipo, eu gostei dele. Porém, ele tem esse defeitinho do falante bater e estourar. É um falante que tem uma suspensão emborrachada, porém a suspensão dele não é boa, entendeu? É um material bem simples, né? Não vou dizer que é um material fuleiro, mas é um material bem simples. Eu acredito que a Sony teria que ter caprichado mais nesse aparelho. Ele é bom de grave, olha, ele tem um grave razoável, né? E subgrave é mediano. O N555AV é melhor do que ele para subgrave, porém em volume ele toca mais. Toca bem, viu? Outro aparelho, GTX 888, né? Já tive esse aparelho aqui. É um aparelho que, se alguém perguntar, galera, eu tinha no outro canal, né? Eu até fiz vídeo dele tocando na área externa. É um aparelho que tem um STK 412 150 que toca
esses dois sub e essas duas frontais. E tem um STK parecido com esse STKzinho que eu nem lembro. Parece que é 402, 090, uma coisa assim. Para alimentar o sub. Se eu não me engano é o sub, que é essa 402, 090. E a 412, 150 para frontal e a surround. Eu não lembro certo para que é que serve. Porém, é um aparelho que eu achei um pouco ruim no agudo, né? E não achei um aparelho que tocasse muito. Ele toca lá devido ao tanto de caixas, porém eu não achei ele um aparelho forte, diz ter 770 watts RMS. Não achei um aparelho forte. E a qualidade também não gostei muito, porque ele é seco e falta um pouco de agudo nesse aparelho, viu? Vai ter gente que vai falar assim, mas que diabo todo aparelho que esse homem teve, só falta agudo, só falta agudo. Não, galera, porque a verdade tem que ser dita. Se o aparelho é um pouco abafado, se ele é meio ruim de médio, meio ruim de agudo, aí tem que falar. Porque às vezes a pessoa compra e fala assim, que diabo foi que eu queria comprar esse aparelho, né? O aparelho não é legal. Então aqui outro. LBT XB66. É um aparelho bom, toca demais por seu tamanho. As caixas dele são idênticas às do XB66. É dos problemas desse aparelho, é o mesmo, devido às caixas ser as mesmas, entendeu? Ele rasga muito esse falante frontal. A caixa tem a divisória aqui embaixo, que é um super off, que é selada aqui embaixo, que é tipo aquelas caixas da Aivo, que não tem duto, né? E aqui já é a parte frontal com duto. E a parte aqui é selada, né? Fechado. É um aparelho, galera, que ele toca bem parecido, igual o GX 1900, mas só que, tipo, o GX toca mais que ele. E até com as caixas do GX, ele tem menos volume. Tem uma boa qualidade, é bastante bonito, né? Em questão de volume muito alto, tanto ele como o XB850V, ele dá um pouquinho de distorcida, né? Ele grita assim, de uma maneira que fica o som um pouco estranho, né? Distorcendo um pouco. Porém, são bons. E são aparelhos, galera, como eu quero ressaltar aqui para vocês, que são feitos para qualidade, não para gritaria, né? Antes que vocês falem aí, não para gritaria e muito menos potência. São aparelhos mais para qualidade. Questão de potência, tem uma potência razoável, tanto esse como o LBT XM, o 850, né? A ver. Tanto é que esse Panasoniczinho desse tamanho tocou mais do que o LBT 850V, né? Esse aqui não, esse aqui é um anúncio que eu vi que eu achei muito barato. É o Zux 999. Top, hein? 600 conto, deve estar queimado. RG22, já tive esse aparelhozinho aqui no canal. Ele é um aparelhozinho de 120 watts RMS, ele compete diretamente com esse Philips C507. É um aparelhozinho que toca menos do que esse Philips aqui, tanto em médio e agudo, quanto em volume, né? As caixinhas dele são bem simples mesmo, entendeu? É um falantezinho de 6 polegadas, não chega nem 6, é 5,5 polegadas, né? E é dual woof ele. É um falantezinho aqui, não é dual woof não, galera, eu confundi aqui. Confundi com o RG33, aqui é o RG22. Aqui, ó, ele é só uma cava na caixa e o falante dele é só esse. Perdão aí que eu olhei aqui e acabei confundindo, mas ele não tem falante em cima. Já tem 2 anos ou mais que eu tive um aparelho desse. Então é um aparelhozinho bastante frágil, bastante fraco, não curti. Muito fraco, ruim de médio, ruim de agudo. E é um aparelhozinho que eu não recomendo, né? Embora que ele seja bem engraçadinho e tudo, mas eu não recomendo porque eu acho ele muito fraco. Por 120 watts RMS, esse aqui toca mais, que diz ter 100, né? E tem muito mais qualidade. Esse aqui, GN900, esse aqui é o GNX90, galera. Desculpa, é o GNX90. É um aparelho que tem uma potência boa. Ele diz ter 550 watts RMS. Tem o agudo muito bom, né? O grave dele é um grave mais de ataque. Tem um grave inicial, né? Uma coisa que esse aparelho aqui eu pude observar quando eu tive ele, que ele tipo, os falantes dele bate muita bobina.
Ou seja, um aparelho forte, no qual suas caixas sofrem bastante para tocar. Mas toca, viu, galera? O bicho toca. Toca que dá você ficar de cara, viu? Toca demais. Esse aparelho aqui eu recomendo. É um aparelho muito bom. Toca demais. Se ele tivesse os falantes mais resistentes, era melhor, né? Mas infelizmente tem essa questão dele bater bobina. Mas nada que venha atrapalhar o consumidor, né? Aqui outro aparelho. GTR 66H, né? É um aparelho que eu achei seco. Em questão de agudo, ele é bom de agudo. Em questão de volume, é bom de volume. Toca muito, toca. Toca muito. Uma coisa que eu não gostei desse aparelho foi em questão desses alto-falantes dele, que parece ser uma espécie de papelão revestida com papel, um papelão revestido aí como se fosse tipo um alumínio, alguma coisa do tipo, né? Ele é um falante assim, tipo meio muito genérico, né? Ele parece esse falante aqui, ó. Ele é tipo esses falantes aqui, só que esse falante aqui ainda consegue ser mais ruim do que os dele, né? Esse falantezinho desse Philips consegue ser mais ruim. Mas é um aparelho que toca muito, embora que tenha um grave seco. Eu particularmente não cheguei a condenar o aparelho, mas também, por mim, com essas caixas dele não ficou uma coisa que diga assim, nossa, que coisa boa. Ele em outras caixas, tipo nas caixas do GTX 788, GTR 6, é o GTR, é o, não, eu já falei, o GTR 6, né, o GTX 788, ou então o GTX 77. Fica melhor do que as próprias caixas dele. Porém, o aparelho que toca muito, viu, galera? Se esses falantes tivessem vindo melhor, tá doido, sonzão. Outro aparelho, inclusive até foi meu. Gostei demais desse aparelhozinho. Desfiz por questão que as caixinhas dele é só um falante, não é dual off. Ele é um aparelhozinho muito forte para marcar 340 watts RMS, né? Porém é só um falantezinho, então rasga muito, tanto é que foi trocada a suspensão do falante. A caixa é pequena, tem um agudo bom, apesar que poderia ser melhor pela quantidade de tweet que tem na caixa, tem 4, né? Poderia ser melhor de agudo. O volume dele é bem alto, né? O volume dele é bem similar a... Deixa eu ver qual aparelho aqui. O volume dele é bem similar a esse GX 9900. Porém dá uns 20% abaixo, né? É um aparelhozinho que tem saída para subativo, né? E uma coisa que eu pude ressaltar nesse aparelho, né, que ele tem o grave dele, né? Não chega a ser seco, também não é macio. E o grave dele é encorpado, né? Essas caixinhas são pequenas, mas dá um grave muito bom de ouvir. Se você tiver um subativo, pelo menos um, e colocar nele, nossa, você faz a festa, né? E a surroundzinha também, apesar que seja mais perfeito. Mas é bom, recomendo a todos. Inclusive o rapaz está até vendendo aqui, ó, por 380. É de Brasília, viu? Quem quiser comprar tá aí, ó. Bom, tá aqui. Um dos aparelhos mais top que eu já tive. GNX 100, né? O cara tem aqui os Ox novos aqui do lado. E tá vendendo o GNX 100 por R$ 1.500, né? É um aparelho bom, né? Usa 3 STK, 5 caixas, tem um subwoofer. O subwoofer dele é, como é que se diz? É passivo, depende do aparelho para funcionar. Tem um potenciômetro no subwoofer. Uma das coisas que eu não posso deixar de ressaltar, que se você deixar o volume do grave lá do potenciômetro no máximo, subfede rapidinho. Não sei se é distorção ou é potência mesmo, que o bicho é brabo, né? Mas toca muito. Uma coisa que eu acho que ele poderia ter vindo melhor era na questão do grave mais de início, mas isso aí é questão de gosto. Mas em questão de agudo, ele não deixa a desejar, não deixa nada a desejar. Tem um agudo bem cristalino. Toca demais, galera. Toca demais. Esse bicho toca. Se tiver uma sala, alguma coisa assim, pá, pra você botar ele espalhado, você vai ver o giraia tocando. O bicho toca, viu?
que não tem dó não, toca muito e tem um som bastante limpo. Uma coisa que ele deixa a desejar é só a questão do grave dele ser final, né? Você tem que erguer o volume para você estar escutando o som melhor, né? Você deixa ele no volume baixo, ele parece um rádio de pilha, simplesmente isso. Ele não tem aquele gravão de início, né? Parece ser um som fraco, mas quando você passa do 18 em diante, aí ele vira o diabo para tocar. Parece um GX desse aqui, ó. Depois do 18 ele pronto, aí ele endoida. Outro aparelho, inclusive até tem, tá ali, ó. Vendi, eu já tive três G900 desse. O último que eu tive com as caixas original eu vendi, né? É um aparelho que tem um grave muito macio, um agudo muito cristalino, um som muito equilibrado. Questão de volume, toca demais, toca demais. Isso aqui toca. Você tá doido? O bicho toca. Eu gosto mais dele do que o GX 9900 e do que o GX 9000. Eu acho o som dele melhor, mais equilibrado. Essas caixas dele aqui são rasas, porém dá um grave muito macio do aparelho. E ele é muito equilibrado, galera. Um som muito gostoso de ouvir, o gravezinho macio, tudo de bom. Esse aparelho aqui eu recomendo aqui para vocês, sem dúvidas, um dos melhores, se não o melhor do Awolf em questão de potência e qualidade que as fones já fiz até hoje, né? E o grave muito macio, top. Outro aparelho aqui que eu já tive, GPX8, né? Um aparelho de 1200 watts RMS, eu achei um aparelho fraco, né? Que não tem PPP nem papapá. O aparelho eu achei fraco pelo tanto de caixa que tem e o tamanho dos alto-falantes, que aqui é falante de 8, aqui é falante de 10. Eu achei fraco, poderia ser melhor. Ele vai até o 40, se eu não me engano, o volume. Quando chega ali mais ou menos no 28, ele sobe mais médio e agudo, o grave praticamente some. E ele não é bom de agudo, ele não tem aquele agudo cristalino. O agudo dele é um agudo ok, né? É um som que não podemos dizer que ele seja abafado, porém é um som que não tem aquele agudo cristalino. E em questão de potência eu achei ele fraco, pela quantidade de caixa, tamanho das caixas, eu achei ele fraco, né? Eu não curti por conta que também ele tem um grave seco. É um grave mais seco e essas caixas dele aqui, né, eu achei muito plástico, então ela começa a vibrar, né? Começa a vibrar, aí quando vai ficando velho vira o giraia. Outro aparelho, Zux 9, né? Aqui o Fast Zux 9. Aparelho que eu já tive, gostei pra caramba. É um aparelho que tem um agudo muito bom, um grave muito macio. Tem um volume mais ou menos, né? Pera aí, que aqui não é só elogio não, tem as críticas também. É um aparelho que tem um volume mais ou menos, né? Tem quatro caixas com um falante de 8. Toca um grave muito macio e um som muito equilibrado. Porém, se você colocar música de grave, de ataque, música de racha, essas músicas que tem mais peso no grave e voz ao mesmo tempo, ele fica com a voz trêmula, porque o tweet só sai o tss, 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 tss. Então o off dele faz a função do médio também. Então ele começa a ficar com a voz trêmula. E é um aparelho que não toca muito. Tanto é que o GX 9900 com duas caixas toca mais que ele. O Zux 9 só vai tocar mais grave por questão da quantidade das caixas e o tamanho dos alto-falantes. Mas em questão do volume, o GX 9900 toca mais que ele. GX 9000 toca mais que ele. G900 toca mais que ele. Aquele... Deixa eu ver qual outro aparelho ali que toca muito. Outro aparelho que toca muito. Questão de volume, viu, galera, que eu tô falando. Esse LG aqui toca mais que ele. Aquele Philips ali, ó. O 500, o MC79. Eu tenho quase certeza que toca mais volume que ele. Tô falando de volume, né? Em questão de grave, ele tem um grave legal, galera. Poderia ser melhor pelo a quantidade de caixas, pelo tamanho do aparelho, que o aparelho é grande. Esse aparelho, galera, pra você ter ideia, pra você comprar um aparelho desse aí, você tem que ter uma casa bem espaçosa, uma sala muito grande, porque ele ocupa, se for uma casinha pequena igual essa aqui, ele ocupa só ele, ocupa espaço de tudo, né? A central muito grande, achatada, pesada, e porém eu achei, tipo, eu achei ele um aparelho fraco,
pelo tanto de caixa que ele tem, a potência que declara, né? E como é que se diz? Pelo tamanho do tráfego também, que era para ser um amplificador melhor. Ele usa duas STK 412 150, né? É um aparelho que foi projetado para potência, não. Ele é um aparelho que é mais para qualidade, para quem quer curtir uma música em volume moderado e qualidade. Não é um aparelho para quem quer potência. Tá aqui agora, já falei sobre ele. Então o vídeo aqui foi isso aí, galera. Para vocês, espero que tenham gostado, né, do vídeo. Sempre a gente procura elaborar conteúdos aí para vocês, uma forma de entreter vocês aí nessa pandemia e ao mesmo tempo da gente divulgar o canal e o conhecimento para quem quer pegar aparelhos, quem está entrando no mundo do system agora. Então, valeu, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.